Avanço da variante Delta da Covid-19 altera planos de reabertura na Europa. Reino Unido atrasa reabertura, Rússia enfrenta aumento de casos e Itália anuncia restrições a viajantes. A propagação da variante Delta no continente europeu, descoberta pela primeira vez na Índia, faz governos de vários países restabelecerem medidas de restrição de circulação de cidadãos. A Rússia enfrenta uma situação crítica com o avanço desta nova cepa mais contagiosa do que a variante Alfa, originária do Reino Unido. A Itália anunciou nesta sexta-feira, 18, que os passageiros provenientes do Reino Unido terão que apresentar teste negativo para a Covid e passar por uma quarentena obrigatória de 5 dias. Leia também. O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou que a proibição de entrada em território nacional também foi estendida para viajantes da Índia, Bangladesh e Sri Lanka. Neste verão, a Itália espera uma chegada de visitantes 20% maior que no ano passado, para reativar seu setor de turismo, que representa quase 14% do PIB e foi muito afetado pela pandemia de Covid-19. No entanto, o aumento de casos da variante Delta em países vizinhos começa a preocupar seriamente as autoridades italianas. O Reino Unido cancelou nesta sexta-feira o tradicional Carnaval de Notting Hill, que estava programado para o fim de agosto. As autoridades preferiram adotar cautela por conta do avanço da variante Delta, entre 40% e 80% mais contagiosa do que a Alfa, detectada pela primeira vez em solo britânico. Na quinta-feira, 17, Reino Unido ultrapassou a marca simbólica de 10.000 novos casos da infecção viral em 24 horas, com 11.007 diagnósticos positivos, o que não acontecia desde fevereiro. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, declarou que sua prioridade é a saúde pública, mais do que manter as semifinais e a final do Eurocopa em Wembley. A UEFA está considerando transferir esses jogos para Budapeste. Portugal também enfrenta um aumento de casos da doença, o que levou o governo a proibir entradas e saídas de pessoas da área metropolitana de Lisboa neste fim de semana. A proibição entrou em vigor hoje, às 15 horas no horário de Lisboa, 11 horas em Brasília. A capital portuguesa já ultrapassou os 240 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes. Os casos não pararam de crescer no país desde a final da Liga dos Campeões, entre o Chelsea e o Manchester City. O jogo, no início de junho, levou milhares de torcedores britânicos ao Porto para assistir à disputa. Aparentemente, existe uma prevalência maior da variante Delta em Lisboa e também na região do Alentejo, afirmou a ministra Mariana Vieira da Silva na quinta-feira. As autoridades aguardam o sequenciamento genético de testes positivos para o vírus, para ter um balanço mais preciso sobre a incidência da variante Delta nas novas contaminações. Mas é na Rússia que a situação parece crítica. Quase 90% dos casos diagnosticados na capital russa são da variante Delta, o que obrigou as autoridades municipais a adotarem medidas restritivas para os eventos públicos, entre elas, o fechamento de uma área para torcedores da Eurocopa. Em Moscou, foram registrados 9.056 novos casos de Covid-19 em 24 horas, um recorde desde o início da epidemia e o triplo do nível registrado há menos de 2 semanas. Segundo os últimos dados que recebemos, 89,3% dos pacientes estão infectados por um coronavírus que sofreu mutação, denominado Delta. A variante indiana é mais agressivo, se propaga mais rápido, afirmou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Com 17.262 contágios diários em todo o país, a Rússia está no ponto mais elevado de casos desde 1º de fevereiro, de acordo com estatísticas do governo publicadas nesta sexta-feira. O país registrou 453 novas mortes, o maior número desde 18 de março. Moscou teve 78 óbitos pela Covid-19,
ainda de acordo com informações divulgadas pelo governo russo. O aumento de infecções é atribuído a uma campanha de vacinação muito lenta, devido à desconfiança dos russos em relação à vacina desenvolvida no país, assim como à ausência de restrições há vários meses, ao surgimento de variantes mais contagiosas e ao descumprimento das regras de distanciamento social e do uso de máscara. Em Moscou, apenas 1,8 milhão de pessoas receberam ao menos uma dose de imunizante, de uma população de entre 12 e 13 milhões de habitantes. Na quinta-feira, 17, a Rússia se tornou o país com mais mortes da Europa, com 128.445 vítimas fatais, segundo o governo. Esta alta de casos da variante Delta acontece simultaneamente a um relaxamento de medidas restritivas em alguns países do continente. Depois da França, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou na sexta que os espanhóis poderão deixar de usar máscara ao ar livre a partir de 26 de junho. O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, pediu vigilância aos cidadãos do país pelo temor de que a variante Delta acabe se tornando a de maior prevalência na Alemanha. A questão não é se, mas quando a variante Delta será a dominante, disse Jens Spahn nesta sexta-feira. Diante desta cepa mais contagiosa, cujo avanço no mundo é preocupante, as vacinas são menos eficazes, mas a proteção contra a doença continua sendo importante, desde que as duas doses sejam aplicadas.